Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa fruto da parceria entre a APMP, Associação Paulista do Ministério Público, e a APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados. E é com imenso prazer que nos deslocamos, eu e a minha equipe, ao Foro Regional de Santana, para aqui trazermos a você, telespectador, a atuação do juiz diretamente do fórum. Estamos aqui, em primeiro bloco, com a doutora Ana Lúcia Schmidt Correia. Doutora Ana Lúcia, muito obrigado por nos receber. Prazer é todo meu de estar aqui participando do programa. Doutora Ana Lúcia, a senhora é responsável, com outros juízes aqui também, pelos juizados especiais cíveis, né, doutora? Isso. Como é que a senhora encarou a afirmação do jurista Hélio Bicudo, dizendo que era melhor para a justiça e também para o país a extinção dos juizados especiais? Eu acho que, primeiro, é absolutamente inviável a extinção do juizado. Primeiro, porque eu gostaria de saber aonde que se iria acolher 48.900 ações que a gente tem só aqui no Fórum de Santana, no juizado. Segundo, porque o juizado é uma justiça rápida, ágil, e que as pessoas têm procurado muito, que antes as pessoas conheciam, eram pequenos casos, vamos lá, é um acidente de trânsito, uma briga de vizinho e só. Não, hoje é uma justiça que abarca um grande número de ações, um grande número de matérias, então seria absolutamente inviável a extinção do juizado. Eu acredito que isso é uma afirmativa de quem realmente não tem um conhecimento do como funciona o juizado, do que tem no juizado e da impossibilidade da justiça comum acolher todo esse número de ações que a gente tem aqui. E procede ainda nesse mesmo artigo, o Dr. Hélio Bicudo, a afirmar que o juizado especial é uma justiça de segunda categoria, doutor? Eu acho que também, na mesma linha de raciocínio, uma manifestação de quem realmente não conhece o que acontece no juizado, não conhece os juízes que trabalham no juizado. Eu estou há 7 anos no juizado, não me considero uma juíza de segunda categoria. Muito pelo contrário, não só eu, como todos os colegas que atuam no juizado, a gente tem muita audiência, a gente tem muito contato com parte, você tem que ter muita disposição para trabalhar no juizado. Então, é uma afirmativa que realmente não procede, não merece nem maiores comentários. Não está acabando acrescentando nada, a própria discussão nevrálgica de que é uma justiça mais célere, mais eficaz e melhor para o próprio cidadão, né? É uma justiça efetivamente mais célere pelo próprio procedimento da Lei 9.099, da própria lei do juizado. Por isso que é uma justiça efetivamente mais célere. Só para não ficar nenhuma dúvida para o telespectador, doutora, o processo seletivo para o juiz que trabalha no juizado especial é o mesmo processo de recrutamento de toda a magistratura paulista. É o mesmo processo. O juiz que trabalha aqui em São Paulo como auxiliar da capital, ele pode trabalhar tanto no juizado especial cível, como numa vara criminal, numa vara do júri, numa vara civil central, em qualquer lugar. É a mesma coisa, é o mesmo juiz. É o mesmo juiz. Tá certo. Doutora, quais são as principais diferenças, ainda nessa linha de raciocínio, entre a justiça comum, né, entre a tramitação de um processo na justiça comum e a causa processada perante o juizado especial? O juizado especial é uma causa absolutamente mais rápida. Primeiro que até 20 salários mínimos de valor que a parte está pedindo, de valor de causa, que é efetivamente o que a parte pede, vamos dizer assim, você não precisa de advogado. Você vem diretamente no balcão, formula o seu pedido e a pessoa vem se defender na audiência de instrução se não houver conciliação. Então, é um processo que tem a inicial, que é o pedido da parte, tem uma audiência de conciliação, que é feita pelos conciliadores. Não tendo conciliação, essa audiência vai para o juiz, é uma audiência de instrução. E nessa audiência de instrução, a outra parte se defende, as partes produzem as provas que pretendem e tem a sentença, a decisão final. Então, é um processo rápido. Bem que mais não enxuto. O processo, na verdade, chega na mão do juiz na hora da audiência. Então, a gente pega na hora da audiência o processo que você vai ter contato inicial com o pedido, com a defesa do réu e vai julgar naquele momento. E aí tem um único recurso para o colégio recursal, o que é absolutamente diferente do cível, que você precisa de um advogado, você tem uma inicial, a pessoa é citada, tem um prazo de resposta, tem outro prazo para se falar sobre a resposta, tem uma audiência de conciliação ou então uma audiência de instrução, depois tem uma sentença, tem vários recursos seguintes, então é uma tramitação muito maior. E aqui no juizado você tem basicamente 3 atos, a inicial, a conciliação e a instrução. A senhora já trabalhou também na justiça comum, vamos dizer assim, para não ficar uma dúvida para o telespectador. Esse contato com a parte,
Queria que a senhora desse uma gradação para o nosso telespectador desse contato. O que a população, especialmente no Foro Regional de Santana aqui, qual os índices de satisfação em uma espécie de justiça e também no juizado especial? Na verdade, o índice de satisfação, eu acho que quando você tem um direito, ou uma sentença te assegurou um direito, você quer receber aquilo que lhe foi assegurado pela justiça. Então, na medida em que o processo é mais rápido, que aquela sentença está valendo e que você hoje, com um bloqueio online, penhora online de valores em conta corrente, consegue satisfazer muito mais rapidamente um credor, a satisfação de uma parte na justiça comum no juizado é muito maior no juizado porque é muito mais rápido. É uma coisa que em 1 ano e meio, 2 anos, você entrou com o processo e está recebendo aquilo que você efetivamente teria direito, aquilo que a sentença te propôs. Doutora, quais são os números, só para em termos gerais, uma ideia dessa atuação no Foro Regional de Santana? Aqui em Santana, a estatística oficial que a gente tem da Vara, nós temos em andamento 48.900 processos. Por mês, entram em média 950 processos por mês. Aí a gente tem uma média de audiência de conciliação, que é feita pelos conciliadores, de 800 audiências por mês. Nessa, a gente pode dizer que tem um 20% de acordo. Depois disso, a gente passa para a audiência de instrução, que tem uma média de 450 audiências mês de instrução, feita pelos juízes daqui, né? Nós somos 4 juízes aqui em Santana. E na verdade, esse é... A senhora trabalha então com um contingente de quase 150 audiências por juiz. Nós fazemos uma média de 100 e poucas audiências por mês, cada juiz. Umas 7 por dia, 6, 7 por dia, depende da pauta. Às vezes você tem uma pauta maior, às vezes não. Porque senão não dá conta. O número de processos é muito grande, você precisa fazer muita audiência para a pauta não ficar muito longa. E aí desvirtuar o juizado. Doutora, quanto tempo está durando mais ou menos? Hoje, um processo que você entra hoje, você tem mais ou menos uns 6 meses para uma audiência de conciliação. Se a gente fosse transportar isso para a justiça comum? Para a justiça comum, aí realmente eu não sei quanto o prazo, que você pode até nem ter uma audiência na justiça comum. Você pode ter um processo que entra e tem o julgamento antecipado, então nem se tem audiência. Mas aqui, entre você entrar e você receber o processo julgado, inclusive havendo recurso, que o número de recursos não é tão grande, não é em todo o processo que se recorre, você tem 1 ano e meio, por aí, aproximadamente, hoje. 1 ano e meio. 3 vezes mais tempo do que o juizado. Não seria descabido dizer que é 1/3 do tempo de uma causa impetrada na justiça comum. Com certeza. Se não houver recurso, às vezes a pauta está um pouco menor, quer dizer, a pauta está em 6 meses, porque nós temos dezembro, tem janeiro. O janeiro não tem conciliação, porque você não tem conciliador. Os conciliadores são estagiários de direito ou alguns advogados que não trabalham em janeiro, efetivamente, você não tem como. Então tem um período do ano que fica mais longa a pauta, fica mais distante a pauta. Mas é um processo célere que em 1 ano e pouco você resolve. É óbvio que a lei previa 30 dias para fazer, mas aí é 48 mil processos, 950 entrados. 48 mil processos para 4 juízes. Não tem condição de você fazer isso nesse tempo, não tem nem espaço físico para você ter mais juiz ou mais funcionário e etc. Mas de qualquer forma, rápido, porque em 1 ano e meio você resolve todo o seu problema. Isso se não tiver um acordo na conciliação. Hoje tem ou na instrução, que também tem acordo na audiência de instrução e julgamento. Doutora, queria agradecer imensamente a paciência da senhora, arrumar um horário nessa conturbada agenda da senhora, de 48 mil processos, é um número assustador, né? E agradecer imensamente